E aí pessoal, beleza? Bom, essa quarentena aí não tem muito o que fazer, né? Então a gente tenta criar algum conteúdo diferente. Alguns conhecidos já tinham pedido para fazer um vídeo dos dois carros. Eu já fiz separadamente, né? Aqui na direita vocês veem o Versalhes, né? Guia 93. E na esquerda vocês veem a Maré 2.4 2001, tá? Então agora eu vou fazer um vídeo um pouco, tentar ser um pouco rápido, fazendo vídeo dos dois carros, mostrando um pouquinho da diferença de um para o outro, evolução, o que eu acho de um, o que eu acho do outro, pontos positivos, pontos negativos, enfim. E isso inclui também um pouco da evolução, né, da parte automotiva, né, principalmente no Brasil, né. Vou pensar os dois carros no Brasil. O Versalhes só existiu na Argentina, né, então o mercado aqui na América do Sul. A Maré já existiu já fora, né? Já na parte da Europa. Então vou tentar ser breve. Bom, vou começar com a Maré que está aqui mais próxima. Como vocês podem ver, no visual ela é exatamente igual à Maré italiana, tá? O que diferencia no caso aqui, no Brasil a gente teve a motorização 2.4 20 válvulas de 5 cilindros, que vinha do Lancia Libra, se eu não me falha a memória. E as rodas, né, que são diferentes, que não tinham na amarela, na amarela fora, esse desenho, né? Mas num todo, o carro é exatamente igual. Pode ver, ela tem os lavadores de farol também, farol com dupla parábola sendo um projetor, né? Antena no teto, desenho de retrovisor, só, salvo engano, só o para-choque, se eu não me engano, de algumas italianas mudavam. Se eu não me falha a memória, quando ela era 5 cilindros, ela tinha um outro para-choque, ou era diesel, era outro para-choque, algo assim, tá? Mas num todo, o carro é exatamente igual. O legal de mostrar nesse carro, na Maré, o próprio Versalhes ele tem vidros verdes, apesar de ele estar com esse filme, ele tem vidros verdes. Mas na Maré, era pra ver, ela é bem verde. Eu diria que é mais verde que o comum dos carros da época que ela veio. Você pode ver aqui no vídeo, ele tá no reflexo, ele é bem verde, tá? Aqui a traseira igual, não muda nada, tá? No Versalhes aqui, quem conhece o Ford Galaxy, né, que é o Versalhes na Argentina, ele também não muda nada, ele é exatamente igual, salvo que lá não existiu duas portas, aqui existiu, né, embora esse aqui é uma unidade de 4 portas, mas lá fora não teve essa possibilidade de duas portas, né, o coupé, como eles chamam. Mas o carro é exatamente igual, tá? A câmera tá perdendo um pouco do foco. Bom, vamos lá. Vou começar com o Versalhes, sendo o carro mais antigo. Bom, aqui tá. A iluminação não tá legal, mas a gente tenta. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Bom, quem tá conseguindo ver ou já conhece, sabe aí que o carro ele é dotado desse tecido bem aveludado, navalhado, né? Ó. É um tecido muito bom, é um tecido bem grosso, então ele é bem resistente, bem confortável, muito bonito, tem cores, ele é bem interessante, tá? Falando aqui mais do painel, né? Deixa eu acender aqui. Então pode ver, ele tem iluminação verde, né? Os ponteiros vermelhos, assim como os marés também tem, né? Que vai ser o carro da comparação aqui no momento. Os botões iluminados, vou virar a chave aqui, né? Então ele tem um botãozinho indicando ali onde é o botão do farol. Aí tem os outros iluminados. Esse aqui é o painel dele. Ele na verdade ele tá com 280.226 km rodados, né? O volante, console central, manopla, enfim. Mas o que eu ressalto nesse carro é o luxo que ele possui, tá? Não essa parte aqui dos mostradores, não, porque isso é muito padrão, muito comum. Carros têm que ter isso. Mas, por exemplo, no teto eu tenho a opção de luz direcional. Ó. Pode ver que ó, ela inverte e a iluminação fica extremamente forte desse lado
E pode ver que desse lado, ó, praticamente não ilumina. Invertendo aqui, ela fica forte aqui. E pode ver que aqui praticamente não existe. Então, é um item de luxo. Assim como o parasol iluminado automaticamente ao abaixá-lo, você consegue. Ou também pode ter um botão liga, desliga. Normalmente eu deixo no modo automático, né? Esse é um ponto forte de luxo dele. Outro ponto é os vidros serem one touch para todos os vidros, tá? Para subir, para descer, com anti-esmagamento já desde essa época aqui. Então você pode ver, tá vendo? Ele evita de esmagar a mão, tá? Então todos os vidros dele possuem esse sistema. É bem interessante isso. O carro é dotado de liga leve por ser a versão guia, né? Como pode ver, aro 14, medido 95/60/14, tá? Agora eu vou passar aqui para a maré. Então tem uma certa, na verdade, uma grande evolução. É até um pouco errado compará-los, embora o segmento é o mesmo, né? De sedã médio, ambos os carros. Mas é um pouco, não seria muito correto compará-los, porque a evolução que existe de um carro para o outro é muito grande, mecânica, estrutural, é bem diferente, tá? Vamos abrir aqui a maré. Primeiro que a gente já começa aqui, a maré, ela já indica que o carro é codificado, tem a chave codificada, tá? A maré, deixa eu acender a luz aqui. Um pouquinho melhor, nada demais, mas ó, ela usa um veludo muito bom também, mas não chega a ser tão bom quanto o do Versalhes. Ele é um veludo bem interessante, mas ele não é um veludo tão grosso quanto o do Versalhes. O do Versalhes é mais macio, mais confortável, mas é um veludo de qualidade, bem resistente. Deixa eu virar aqui a chave da maré. Bom, como eu disse, iluminação verde, ponteiros vermelhos. O que a gente tem de melhor aqui para começo? O contador da quilometragem rodada, por exemplo, né, o odômetro, ele é digital. Então eu não tenho aqueles problemas de quebrar cabo ou engrenagem. No caso do Versalhes, ele é eletrônico, então é uma engrenagem que comanda. Então lá existe esse problema, na Maré não. Pode ver que ele é totalmente digital, então já é uma coisa bem mais evoluída nesse sentido, tá? No caso aqui, é uma HLX, então ela tem os comandinhos de rádio. Deixa eu ligar aqui o som. Então eu consigo, ó, alterar aqui o volume. Comunicado de utilidade pública. Sabendo da importância da água no combate ao coronavírus. Por exemplo, então isso já é bem mais evoluído. O legal é, no caso do Versalhes, vocês viram no painel, ele tem um relógio digital no painel, muito útil. No caso da Maré, infelizmente, ele só tem no rádio. Então, se você tirar o rádio original, você perde esse item que eu diria de luxo. Mas legal, por exemplo, tem o botãozinho aqui de temperatura. Eu consigo alternar e ele aparece a temperatura externa no painel. Para quem conhece, ele é medido embaixo daquele retrovisor, tem um sensor. Um item de luxo que veio aqui, o retrovisor fotocrômico, tá? Então pode ver, ó, ele tá bem clarinho, tá translúcido, normal. Vou acender a luz para simular como se um carro estivesse dando farol alto e ele pegasse aqui no sensor. Ó, pode ver que ele escurece instantaneamente. Ele fica, visualmente, é um verde bem escuro. É tipo aquela lente de óculos Transitions, né? Você apaga e ele aos poucos vem clareando, retomando a posição original, tá? Outro item bacana é que tá escuro aqui na garagem, galera. Eu até peço desculpa aí, mas pode ver, ó, o carro tem ar-condicionado automático já, né? Com regulador, em vez daquele azul ou vermelho para indicar frio ou quente, ele tem as temperaturas. Ele mostra as temperaturas. Deixa eu ver aqui, melhorou. As temperaturas. E tem a função do 1 ou 4 com automático embutida,
tá? Então, por exemplo, ó, o ventilador tá baixinho, 2, 3, pode ver que ele tá bem alto já o barulho do ventilador, né? Se eu deixar no alto, ó, ele fica um barulho mais forte porque ele tá tentando gelar baseado na temperatura que eu deixei programada aqui. Então, no caso, pode ver que ele tá no LO, seria o low. Então, teoricamente, ele seria abaixo de 18 graus, então deve ser algo próximo de 16 graus. Conforme eu subo a temperatura, ó, por exemplo, vamos ver, tá 21 graus. Agora, vou deixar próximo disso. Ó, pode ver que ela fica mais baixa, porque ele vai tentar gelar conforme está programado aqui. Então, se eu eu quero que ele resfrie tudo, então ele baixa totalmente a temperatura. Aí são os botõezinhos aqui, né, de ar-condicionado, e aqui a recirculação interna, tá? Isso tudo é eletrônico, tá? É parte eletrônica fazendo o controle de válvulas para isso. Então isso é bem interessante no carro. Isso é uma coisa legal da evolução, né? Outra parte da evolução, obviamente, dos carros, airbag do motorista, airbag do passageiro. No caso, essa unidade aqui ela não é dotada do airbag lateral, tá? Que são aqueles que saem dos bancos, pegando a lateral, tanto do motorista quanto do passageiro traseiro, ou do passageiro dianteiro e do passageiro traseiro, tá? Ela não possui isso aqui, mas ela tem um item muito interessante, que era opcional também. Deixa eu ver aqui atrás. Acender a luz aqui. Acho que dá pra pegar um pouco. Não dá muito, mas pode ver, ó, a minha tem o terceiro apoio de cabeça central atrás, que é um opcional, e o terceiro cinto de 3 pontos. Tem esse aqui da ponta, que vocês estão vendo aqui, né, que eu tô mexendo, e pode ver que tem um terceiro cinto ali, tá? Isso são itens opcionais na época do Maré, tá? Agora, um item, por exemplo, uma coisa que eu não acho muito legal que ela não tenha, que isso só veio depois. O vidro é um montante para descer nos 4. Então, ó, do motorista, peraí. Então, aqui, ó. Um toque e desceu o vidro. Legal? Legal. Um toque, subiu do motorista. Beleza. Vou mostrar aqui, ó, passageiro. Um toque, desceu o passageiro. Beleza. Só que, infelizmente, ó, ele não tem um toque para subir nessa linha de 2001 até 2001. Nas linhas 2002 em diante, que é o que a gente chama da traseira Bad Boy, já possui isso. Então é bem legal. É um item que falta, que eu acho que não foi bobeira ter cortado isso no carro. Aliás, não ter colocado. Não tem iluminação. É um espelho convencional e do bem ruim, tá? Baixíssima qualidade, isso eu não posso negar. Mas em compensação tem espelho no motorista, coisa que o Versalhes, por exemplo, não tem. Apesar de não ser iluminado também, mas é de baixa qualidade, repito, o espelhinho, mas ele tem um espelho pro motorista com uma tampinha abre e fecha. Tá? Ó, o retrovisor fotocrômico funcionando aí. Então isso foi um ponto negativo do carro. Uma outra coisa bem legal ela tem uns projetores. Deixa eu apagar o farol ali na dianteiro. Então eles possuem uma regulagem também neles de altura elétrica. Pode ver, ó, é um projetor, tá? Então isso é bem interessante. O Versalhes não tem uma coisa dessas, ele é bem simples, tá? Deixa eu vir até o carro aqui. É interessante mostrar essa diferença. Um farol convencional, parábola simples, tá? Porém a lente é de vidro, isso é bom, eu prefiro. Na Maré também a lente é de vidro, tá? Então
eu prefiro do que essas lentes de policarbonato, né, que chama. Eu acho melhor. Vou acender a luz na traseira aqui. Outro ponto interessante no Versalhes, a maré, né, comparando um com o outro, a maré ela possui luz de neblina traseira, o Versalhes não. O Santana possuía, tá? O Versalhes não tinha essa opção, nunca teve. O Santana sim, ele tinha luz de neblina traseira. A maré, no caso, até 2001, que é a traseira Rude Boy que a gente chama, ela tem duas, uma de cada lado, né? Que são essas mais fortes. E nos cantos fica responsável por lanterna e freio. Vou acender aqui do Versalhes também. Ele tem a luz de neblina dianteira, como pode ver, né? E na traseira não tem nada, é só lanterna e freio, simples. Então, galera, é basicamente isso. Tipo, cada carro eles tiveram uma evolução. Desculpa. A maré ela tem uma super evolução mecânica e estrutural. Então a maré, por exemplo, ela possui barras de proteção lateral nas portas. A mecânica é mais refinada, uma mecânica mais potente. Pô, esse carro é um carro 2001. Em 2001, motor 2.4, 5 cilindros com 20 válvulas, 160 cavalos. Você não tinha nada mais nacional com essa potência. Você tinha que apelar para carros importados, como BMW Série 3, Mercedes C280, só esse tipo de carros. Tinha uma mecânica refinada dessa. Só que eram carros importados, de manutenção extremamente cara, um carro caro. São ótimos carros, já convivi com Mercedes e BMW, são maravilhosos, são carros fantásticos de verdade. Mas que exigem muito carinho, muito cuidado, principalmente ao comprar. Não que o Maré não tenha, não que um Versalhes não tenha também, mas um Maré precisa de um pouco mais de atenção, bastante atenção para se comprar hoje uma usada, né, aí no mercado disponível. Mas um BMW, um importado em geral, vamos falar dos importados em geral, que é BMW, Audi, Mercedes, precisa de muito mais atenção para se comprar, né? Mas esse carro aqui, todo mundo acha um absurdo a manutenção. De fato, ela tem uma manutenção mais cara, porque o preço do carro pode ficar barato, mas o carro, a manutenção continua na mesma tendência de preço, né? Então, se na época era um carro de 100 mil reais, a manutenção ainda vai ser de um carro de 100 mil reais. E assim por diante, entendeu? É isso que as pessoas não entendem. Então, um ponto mais que positivo no Versalhes é a manutenção. É barata, mecânica simples, compartilhada da linha Santana. Então, se acha tudo em qualquer lugar praticamente. O Maré já é uma coisa, nem todo mundo quer mexer, porque requer ferramentas específicas. É um pouco mais trabalhoso, às vezes tem que desmontar mais peças para se chegar numa determinada peça. Teoricamente seria simples de substituição, né? Mas assim, tudo isso fez parte da evolução e foi para melhorias. Então ela possui uma injeção eletrônica muito boa para sua época, que é a Bosch ME 3.1, com adoção de MAF, né? Que ela basicamente lê o fluxo de ar, né? No caso ali do Versalhes, o 1000 é dotado de carburador, mas se pegar um injetado, não possui esse sistema. É um pouco de um sistema mais antigo, teoricamente, né? Não tão funcional quanto esse. Tanto, por exemplo, muita gente vê esse carro 2.4 e pensa que o consumo é absurdo, mas é um carro que consegue fazer 10 km por litro na cidade. É um carro de 1.300 kg, motor 2.4, 160 cavalos e 5 cilindros, fazendo 10 km por litro na cidade, andando assim, uma boa, sabendo tocar o carro, porque ela é dotada de muito torque, comparada a 2.0 20 válvulas turbo e a 2.0 20 válvulas aspirada, tá? Eu diria basicamente que a 2.4 seria basicamente aquilo ali, seria o AP da Fiat. Tem muita peça disponível em qualquer lugar, não tem dificuldades assim para achar grandes coisas, e o torque é muito bom. Eu diria que na verdade a Maré tem mais torque em baixa do que o próprio AP 2.0, tá? Lembrando que aquele meu Versalhes ali, o prata, ele tem comando 049G de fábrica, que vinha disponível até 94, principalmente nos motores a álcool carburado, tá?
Então ali acaba, ele prioriza um pouco mais a alta do que a baixa. Aqui a maré, ela prioriza a baixa, a média e um pouco da alta, tá? Então o carro tem um ótimo rendimento. Vou dar partida aqui nos dois, um em cada um, só para mostrar um pouco do carro, o ronco do motor, enfim. E vou mostrar o motor de ambos, né? Que eu acho que é um ponto mais interessante disso. Bem simples, ó. Carburar, o carro tá frio. Ronco de motor muito gostoso, diferente da linha Gol, Voyage, Saveiro e Paraty. O Santana e o Versalhes tinham um ronco um pouco mais agressivo, mais encorpado, mais refinado e ao mesmo tempo mais silenciosos, porque eles priorizavam, eles eram carros de luxo, né? Deixa eu puxar o afogador aqui pra ficar direto. Pronto. Vou tentar abrir o capô agora. Galera, o carro vai estar trepidando bastante porque tá frio, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Aqui, ele tem uma luzinha interna na versão guia, que pelo meu motor, ela é bem fraquinha, mas é interessante, é útil. Assim, numa emergência é bacana, tá? Como eu disse, o carro tá frio, né? Mas dá pra ver no vídeo. O motor é pequeno, né? Assim, é um 4 cilindros normal, todo mundo já conhece o bom e velho AP, tá? Só desligar ele aqui e botar o da maré em funcionamento, tá? O cheirão de álcool ficou na garagem agora. Maré 2.4 em funcionamento. Essa é a diferença de um para o outro. Eu tenho 5 cilindros, né? 20 válvulas, 2.4. FIS, para quem não conhece esse FIS que está escrito aqui, é de comando variável, de coletor variável da parte de admissão. Pode ver que ele é preto, ele é plástico. Então o coletor ele varia de acordo com a necessidade que tem em seu carro. Então se eu preciso de mais torque em baixa, ele funciona de um jeito. Se eu preciso só de alta, ele funciona de outro. E isso é um ótimo ponto desse carro na parte da evolução mecânica desse carro, comparado, né, aos carros que nós tínhamos convencionalmente no Brasil. É bem legal. Pode ver, o Versalhes ele tem isso filme, é a única coisa que não está original no carro, como o CD player que ele também tem no painel. E a maré, no caso, é o escapamento que é refeito, tá? Eu não mantive o escape original dela. Vou acelerar um pouquinho aqui para ouvir. Acho que deu para pegar um pouquinho aí. É isso, galera. Esses aqui são os meus dois carros, tá? Peraí, vou desligar a maré aqui também. Agora eu vou falar um pouquinho rapidamente
Rapidamente, pontos positivos, negativos de cada carro. Grosseiramente, indico ou não indico ter um ou outro. Só que isso eu diria mais que vai para gosto pessoal. Tá? Eu vou pegar aqui, que eu pego um pouquinho dos dois. Bom, galera, falando aí honestamente, né? De ambos os carros. Pontos positivos do Maré. Muita gente fala mal, mas infelizmente esse carro caiu na mão de pessoas erradas ao longo dos anos, tá? Pontos positivos do Maré. Obviamente, o ronco do motor 5 cilindros, que eu diria que é o único, é muito gostoso, é um dos que eu mais gosto. Juntamente com 6 cilindros, em geral, né, linha GM, Toyota, Ford, enfim, os roncos são muito bonitos também. Mas os 5 cilindros têm um ronco bem característico, bem gostoso, tá? Então esse é um ponto positivo. Outro ponto positivo, a mecânica mais moderna e refinada. É um motor muito forte, ele é um motor robusto, desde que se tenha manutenção em dia. Então, eu faço troca de óleo a cada 5.000 quilômetros no máximo, ou 6 meses, o que eu vi correr primeiro. Óleo de qualidade, semissintético, arrefecimento em dia, tá? Isso é um ponto positivo para o carro, ele está funcionando sempre bem. Então, é um carro que ele já naturalmente trabalha com uma temperatura um pouco mais alta, se comparado a um AP, por exemplo, tá? É um carro que trabalha na faixa dos seus 100 graus, pelo menos. Ali no AP a gente trabalha um pouco mais baixo. Então o arrefecimento desse carro tem que estar em dia para ser um carro confiável e bom. Suspensão mais bem calibrada, ela é mais firme, é melhor de curvas. É um carro um pouco mais duro, sim, mas isso resulta numa firmeza ao rodar com o carro e sem perder maciez, tá? Ela tem uma suspensão traseira, grosseiramente ela seria semi-independente, tá? Então é um carro muito bom, muito firme. Eu posso estar errado sobre isso, tá? Se eu tiver, alguém souber, com certeza pode corrigir. Então é mais firme, é mais segura. O fato das proteções, barra de proteção lateral, isso numa colisão também é bom. A parte dos airbags também é ótimo. Cinto com pré-tensionador. Faróis com um projetor, isso também são melhorias para auxiliar na iluminação à noite, principalmente numa estrada bem mais escura, uma rua mais escura, tá? Que mais? Ponto negativo, como vocês viram no vídeo, o motor é extremamente grande pro tamanho do cofre do motor, então isso dificulta a manutenção nesse carro. Então, ou seja, você tem que acabar desmontando às vezes muita coisa para poder fazer manutenção. Por exemplo, essa unidade, uma 2.4, as de motores 2.4, para fazer troca de correia dentada, o ideal é deslocar a transmissão, afrouxando os coxins, e o motor para se trocar, tá? Na 2.0 aspirada, a mesma coisa. Na turbo, pela carcaça do câmbio da turbo ser menor, então o motor e o câmbio já ficam deslocados, então não é necessário. Mas é um carro que assim dá mais trabalho do que de costume se trocar uma correia dentada. Os tensores, por exemplo, são caros, o kit de tensor para esse carro é caro, tá? Suspensão, muito tranquilo, os preços são bem acessíveis, não foge nada de um Versalhes como aquele, um Santana, talvez um Ômega, que era o concorrente também direto do Maré na época, não se foge muito disso. Outro ponto negativo, quem compra um desse aqui pensando num futuro revender é difícil, tá? Porque a fama do carro, né, de ser problemático, de ser ruim, o que é uma grande mentira. Eu que tenho os dois, então eu tenho os dois extremos aqui, o mais simples de mecânica e o mais, diria, complexo de mecânica, pensando na época, tá? Ainda final de anos 90. Então a revenda é difícil, mas o carro não é problemático. Se a manutenção estiver em dia, é um carro que vai embora. Já conheci marés de 300 e poucos mil quilômetros, ainda standard, tá? Essa unidade aqui está com 120 mil quilômetros, por exemplo. Um motor super saudável, tá? Que mais? Peças, a Fiat até hoje, por incrível que pareça, ela vende. Então ela vende essas lanternas, ela vende retrovisor, radiador, cintos,
forro de porta, tecido de banco, ela vende tudo isso ainda. É possível, se você precisasse montar uma Maré do zero, só em peças novas originais, é possível, tá? Porém, lógico, paga-se o preço de concessionária, tá? Então, eu diria que esses são os pontos positivos e negativos do carro, né? A alta manutenção desse carro, assim, pensando nos dias de hoje. Porém, como eu disse, era um carro que brigava com carros importados. Na verdade, o Maré é quase um importado, né? Apesar de ser fabricado no Brasil a partir de 99, mas a mecânica vinha pronta da Itália, com muitos componentes internos dela, cintos, tecido, enfim, muita coisa vinha da Itália. Então, é um carro mais refinado, era como se fosse um importado. Então, paga-se por isso, assim como qualquer importado de época, Audi, Mercedes, BMW, tá? Do lado de cá, ponto positivo do carro, baixa manutenção, então as peças são compartilhadas do Santana, então qualquer lugar se acha peças para esse carro, não tem muito segredo, tá? No caso do Versalhes em específico, ele tem peças dedicadas para eles, diferente do Santana. Então isso pode dar um pouquinho mais de trabalho numa restauração, mas não é nada impossível. Então, por exemplo, os frisos são laterais, no caso do guia, são exclusivos do Versalhes, não do Santana. Pisca é exclusivo do Versalhes, o farol, grade, para-choque, essas coisas, mas suspensão, câmbio, motor, tudo isso provém do Santana. Então é fácil manter um carro desse, não tem segredo, tá? Manutenção barata. Ponto negativo, é um carro, por exemplo, que sofre com questão de ferrugem ao longo dos anos. Esse é um carro que toma muito sol, muita chuva, sereno, enfim, não é bem lavado, não é bem cuidado, bem secado, ele sofre infelizmente com isso, tá? Então ele começa a aparecer pequenos podres, pequenas pontinhas da carroceria, que se não cuidar, assim, ao longo do tempo, basicamente é como um câncer. Vai abrindo e vira uma dor de cabeça. Aí começa a filtração de água no porta-malas, na parte interna do carro, enfim, tá? Já a Maré é diferente do Tempra, tá? Ela tem uma proteção na lataria que evita esse tipo de coisa, de ferrugem. Então, uma Maré, você pode largar a vida inteira, por exemplo, embaixo de chuva, ela nunca vai enferrujar. A pintura pode acabar, mas a lataria vai estar intacta, diferente de um carro desse, tá? Então, eu diria que esse é o ponto positivo e negativo do Versalhes e, como eu disse, os pontos positivos e negativos do Maré. Recomendo algum deles? Cara, se você quer uma lasanha, você gosta, tem tempo de procurar, mexer e fazer, vai fundo, tá? Eu tenho aqui duas escolas diferentes. Um carro de simples mecânica, que é o Versalhes, mas com um bom motor confiável, anda muito bem, muito conforto e luxo no carro. E tenho ali um carro, de certa forma, luxuoso, tá? A Maré poderia ser muito mais luxuosa, mas não é tanto quanto o Versalhes. Eu diria que ela chegaria metade de luxo do Versalhes, se ela tem os bancos em couro, originais de fábrica, tá? Parece, pelos donos de Maré vai ser meio triste ouvir isso, mas é a realidade, tá? Ela poderia ter mais luxo, mas é um carro de certa forma luxuoso, bem confortável, anda muito, é firme e econômico, tá? Por incrível que pareça. A injeção dela trabalha muito bem com isso, principalmente até com a nossa gasolina de baixa qualidade hoje aqui no Brasil. Então, se tiver paciência de procurar para comprar um ou outro ou os dois, é legal, vale a pena, tá? Essas aqui são as minhas lasanhinhas, gosto muito, não troco. Só falando novamente, tanto a Maré quanto o Versalhes eu peguei dos primeiros donos, tá? A Maré ela veio com mais coisas do primeiro dono, então seja documentos desde zero, chave, todas as chaves e nota fiscal de fábrica. O Versalhes eu peguei do primeiro dono, veio com a chave reserva, mas não tinha nota fiscal nem os documentos perdidos. Anteriores dele eu não consegui recuperar mais com o antigo dono, ele já é bem velhinho, eu não sei nem se ainda está vivo. Mas é isso. Essa é a minha garagem, minhas lasanhinhas. Quem tem uma lasanha sempre gosta de outra e de outra, né? Então eu espero em breve aí ter mais lasanhas para comprar. Beleza, galera? Ficamos por aqui. Desculpa aí, o vídeo ficou bem extenso. Talvez até faça em 2 partes, porque tá complicado. Valeu, galera. Um abraço.